Olá, sementes! Esse é o canal Sementes de Atom. Estamos aqui para mais um vídeo. Eu me chamo Vanessa. Aqui nós falamos sobre autoconhecimento, prosperidade, abundância, amor. Tudo isso voltado para a lei da atração, tá bom? No tema de hoje, vamos falar sobre o arquétipo do cavalo. Sim, vamos falar sobre a minha experiência utilizando o arquétipo do cavalo e por que vocês devem utilizar o arquétipo do cavalo nesse princípio, tá? Lembrando que eu não sou especialista em arquétipos, mas eu vou trazer um pouquinho da minha experiência para vocês e a partir dela vocês podem querer ou não utilizar esse arquétipo, beleza? Bom, assim como todo arquétipo, o arquétipo do cavalo, ele possui o lado luz e o lado sombra. Não sei se vocês sabem o que é arquétipo, mas o arquétipo é uma figura que está no inconsciente coletivo. Inclusive, muitos psicólogos trabalham com essa questão junguiana. E aqui eu vou trazer esse arquétipo do cavalo para vocês. Bom, eu utilizei o arquétipo do cavalo por um motivo muito específico, porque eu queria focar no meu lado profissional, na minha área profissional. Tava meio perdida, assim, sem saber o que fazer, trabalhando muito, e eu realmente precisava produzir e estudar muito, por isso que eu escolhi utilizar o arquétipo do cavalo, tá bom? O arquétipo do cavalo é um arquétipo de poder, dos mais fortes que existem, que eu conheço, e se trata de uma energia, como eu já tinha dito, que beneficia ali a área profissional. É um animal dócil, mas também é um animal muito forte, é considerado um animal espiritualizado e tem uma frequência capaz de atingir aí todo o inconsciente coletivo. Uma das características mais legais do cavalo com relação ao lado luz é a ação, a coragem, ele é um arquétipo utilizado ali contra a procrastinação, o saber trabalhar em grupo, a facilidade de se adaptar, a humildade, o amor à família e o empoderamento, tá? Então, tem 3 aspectos aqui que são muito interessantes para quem está trabalhando com autoconhecimento, utilizar esse arquétipo. O primeiro é contra a procrastinação. Por que contra a procrastinação? Sabemos que quando estamos assim nesse momento inicial em que estamos começando, né, a adquirir novos hábitos, vocês vão começar a fazer caderno da gratidão, metas específicas, Ho'oponopono pela manhã para essa limpeza de crença. Então, tudo isso exige ali uma certa determinação. Então, não procrastinar é essencial. Por isso que eu trouxe esse arquétipo para vocês. O segundo aspecto importante desse arquétipo é a facilidade de se adaptar. Como eu disse, vocês estão em um processo de autoconhecimento. Isso vai gerar em vocês uma necessidade de se adaptar a novas escolhas, a novas coisas, novos lugares, modificar questões antigas. E isso é um aspecto positivo desse arquétipo. Por isso que é um arquétipo que eu indico para quem está iniciando aí no processo de autoconhecimento. O terceiro ponto positivo é a coragem, a leveza e a velocidade. Então, a coragem vai te fazer ir fundo aí dentro das suas crenças limitantes. Você vai conseguir identificar quais são essas crenças, vai ter mais garra para estudar. A leveza vai fazer com que você não veja esses problemas como um problema tão grande, mas sim algo que vai fazer você focar com facilidade e será como é que eu vou dizer a palavra fugiu da mente? Será um aspecto que não terá tanta relevância, tá? E a velocidade vai fazer com que esse momento de autoconhecimento, claro que já é um momento que vai durar muito tempo, bastante tempo, mas quanto mais rápido você limpar uma crença, e para você limpar uma crença exige ação, tá, gente? A gente tá na Terra, precisa agir para conseguir resultados. Não basta ficar só no mental, no mental, no mental. Então, quando você decidir que você identificou uma crença, você precisa agir para poder eliminar essa crença. Então, o aspecto da ação aqui, da velocidade, vai fazer com que você elimine essa crença com mais facilidade, ok?
E um ponto extra que eu acho que é bem importante é o empoderamento, né? Que seria um quarto ponto, mas seria um ponto extra. Por que empoderar-se é tão importante? Lá no meu e-book, eu falo um pouquinho sobre o merecimento. E o empoderamento está interligado com o merecimento. Quando eu trago lá a questão do merecimento no meu e-book, eu falo das questões de você se sentir merecedor. Mas para você se sentir merecedor de qualquer coisa, você precisa se sentir empoderado. Porque o empoderamento faz com que a gente se sinta melhor. E esse empoderamento vai acontecer em diversas áreas, na autoestima, e vai afetar o merecimento também. Isso vai fluir com sua vida financeira, fluir com seus relacionamentos. Então, utilizar o arquétipo do cavalo neste momento para focar nessa limpeza espiritual. E principalmente se você estiver com o objetivo de limpar a sua relação consigo mesmo, eu indico que você atrele o e-book 19 atitudes que te impedem de amar com o arquétipo do cavalo. E aí você vai fazer esse processo de limpeza que vai durar mais ou menos uns 21 dias. E depois você pode eliminar esse arquétipo da sua vida, tá bom? Dos pontos negativos desse arquétipo, eu vou trazer aqui alguns pontos negativos. A primeira é a falta de paciência. Gente, quando eu utilizei esse arquétipo, eu fiquei muito impaciente, tá? Dentro dos aspectos negativos aí, o lado sombra do arquétipo do cavalo. O que mais me incomodou foi a ideia da comunicação agressiva. Ou seja, eu já sou uma pessoa muito direta, tipo, ser direta às vezes tem um tom de agressividade. Em muito tempo eu tive esse tom de agressividade. Mas para pessoas que têm mais essa forma agressiva de se impor, de falar, de se comunicar, esse é um arquétipo que vai trazer muito esse lado sombra. E por que eu estou indicando esse arquétipo para autoconhecimento? Porque se você tem esse lado sombra de comunicação agressiva, vai ser o momento de você identificar em quais situações essa comunicação agressiva acontece e verificar como canalizar essa comunicação agressiva para o momento certo. Gente, tudo na vida é feito de ruim e bom, tá? Nada é só ruim, nada é só bom. Então, ter uma comunicação agressiva em determinados momentos, principalmente se você está vivenciando relações onde as pessoas não te valorizam, onde você precisa se impor, ter uma comunicação agressiva e assertiva é necessário em alguns momentos, mas é aquela coisa. Utilizar esse arquétipo vai fazer com que você pondere quando você deve usar essa comunicação agressiva. Então, se você estiver usando o arquétipo do cavalo, eu sugiro que vocês observem bastante quando essa comunicação agressiva surgir, por que surgiu. Percebam ali os gatilhos que te levaram a ser agressivo com determinadas pessoas. Outro ponto negativo é o excesso de liberdade. Negativo entre aspas, né, gente? O excesso de liberdade é bom em determinados momentos e é ruim em outros. Mas você vai sentir muito forte. Você vai sentir muito forte esse lado, né? Vai aguçar esse excesso de liberdade. Porque os cavalos, eles gostam de correr, eles gostam de estar em movimento, são animais fortes e velozes, então você vai se sentir assim. Isso é um ponto positivo, porque pode te levar para a liberdade que você deseja ter. Já disse para vocês aqui, minhas sementes, que nada é ruim e nada é bom, 100% bom o tempo todo. Então, tudo tem a sua necessidade. Perceba que eu trouxe pontos positivos e pontos negativos. E a insônia. A insônia é constante, sua cabeça não para. Quando eu usei esse arquétipo do cavalo, eu estava precisando enxergar ali uma situação muito ruim, que era questão de trabalho, que eu não estava mais com afinidade com a minha profissão, eu precisava trocar, eu precisava de algo novo, eu não estava conseguindo enxergar isso, e eu só consegui enxergar isso nos meus momentos de insônia.
Porque antes eu estava tão cansada que eu deitava e acordava, deitava e acordava, deitava e acordava e continuava fazendo a mesma coisa, no mesmo, a mesma rotina todos os dias. Então, quando eu trago aqui esse lado sombra e esse lado luz do cavalo, e eu digo que é um arquétipo muito bom para vocês que estão no processo de autoconhecimento, é porque você vai unir o útil ao agradável. Você precisa dessa ação para iniciar ali seu processo de autoconhecimento, para começar a sua limpeza e para manter esse processo de limpeza. E você vai usar esse lado sombra para os momentos necessários. Perceba que durante o uso desse arquétipo, algumas coisas vão ficar mais claras para você. Por exemplo, o que não te traz liberdade mais? O que é que você precisa modificar na sua vida? Isso vai ficar muito claro durante o uso desse arquétipo, tá, gente? Então, eu acredito que vocês devam usar esse arquétipo sim, tá? Testem se você é uma pessoa muito impulsiva, fique atenta aos seus impulsos, às suas necessidades ali e à sua agressividade. E verifique quais pessoas estão ativando esses gatilhos e aproveita para fazer uma limpeza. Sugiro que vocês usem cavalos que não estejam correndo, tá? Porque senão vai agitar muito o cérebro de vocês durante o período noturno. Então, usem imagens de cavalo um pouco parado. Não usem cavalos domados, por favor. Prefiram cavalos selvagens, mas não em movimento, ok? Quando eu utilizei esse arquétipo, eu já disse, né, que eu percebi que eu estava em uma situação que não estava me trazendo liberdade, que foi o meu emprego. E aí foi essencial para eu identificar, para eu utilizar uma comunicação agressiva naquele momento, que depois eu fiquei refletindo sobre isso, ou seja, toda ação tem uma reação, e por conta das insônias à noite, eu falei, não, a gente precisa encerrar esse ciclo, e hoje eu me sinto muito melhor trabalhando com o que eu trabalho, muito melhor fazendo o que eu faço do que presa a um lugar 24 horas. Então, a liberdade, ela tem um preço e muitas vezes o preço é o autoconhecimento, tá bom, gente? Façam uso do arquétipo, contem aqui nos comentários como foi os primeiros dias, quais são as suas reações. Anotem qualquer reação adversa e fiquem bem atentos, tá? Façam um ótimo uso e comecem a limpar essas crenças que estão relacionadas ao seu amor próprio, porque eu tô trazendo esse arquétipo para que você consiga agir. E agir nesse momento é muito importante para você sair de onde você está para o lugar onde você quer chegar ou para a pessoa onde você quer chegar. Tranquilo? Beijo, até o próximo vídeo.